Será que os católicos estão errados em adorar Deus na Eucaristia? Parece ousado, não é? Mas muitos criticam sem entender que a missa é muito mais do que um ritual, é o coração pulsante da fé católica. A confusão entre adoração verdadeira e idolatria nasce da falta de conhecimento. Quem nunca ouviu que os católicos adoram pão? A questão é profunda e merece atenção. Afinal, não seria arrogância julgar o que não se conhece a fundo? Vamos juntos esclarecer essa questão e descobrir por que a missa é tão central. A missa não é apenas uma cerimônia, mas um encontro íntimo e real com Cristo. Na Eucaristia, os católicos acreditam que se dá a presença viva de Jesus, algo incompreensível para quem não vivencia a fé. Críticas sobre idolatria costumam vir de interpretações distorcidas ou incompletas. Você já refletiu sobre o que realmente acontece na missa? Antes de criticar, é essencial buscar a verdade. A verdade é que a missa se baseia em pilares profundos: sacrifício, liturgia e adoração. Ignorar esses aspectos é perder a essência do que ela realmente representa. Imagine estar em um banquete celestial e não perceber que o anfitrião é o próprio Cristo. A missa não é sobre símbolos vazios, mas sobre um Deus que se doa completamente. Quer entender o que está por trás desse mistério? Vamos dar um passo a mais e mergulhar no significado profundo da missa. Prepare-se para desmontar preconceitos e se surpreender com a beleza do maior ato de amor que existe. O que é a missa e seu significado na fé católica? A missa é muito mais do que uma prática semanal ou um encontro comunitário. É um memorial vivo do sacrifício de Cristo, onde o Calvário se torna presente de forma misteriosa, mas real. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, o céu e a terra se unem. Não é repetição, mas atualização do único sacrifício eterno. Imagine que você está assistindo a um filme em alta definição, onde cada cena parece viva. Assim é a missa, a realidade do sacrifício de Cristo se torna tangível. A fé católica ensina que, naquele altar, Deus oferece novamente o dom supremo do seu amor por nós. É como se cada missa fosse uma ponte para o Calvário. Você sabia que a missa é considerada a fonte e o ápice da vida cristã? Isso significa que tudo na fé católica começa e termina ali. Participar da missa é como beber água diretamente da nascente. Não há como viver plenamente a fé sem entender essa centralidade. Mas o que torna esse momento tão especial? Para responder, precisamos explorar a presença real de Cristo na Eucaristia. Afinal, o que seria da missa sem a certeza de que Ele está ali, vivo e presente entre nós? A presença real de Cristo na Eucaristia. Quando Jesus disse "Eu sou o pão vivo que desceu do céu", no capítulo 6 do Evangelho de João, ele não estava usando metáforas. A presença real de Cristo na Eucaristia é a base da fé católica. Não é apenas um símbolo, é uma realidade que desafia nossa lógica humana, mas toca profundamente o coração de quem crê. Imagine visitar um amigo querido e encontrar apenas uma foto dele. Agora, compare isso a encontrá-lo pessoalmente. Assim é a diferença entre simbolismo e a presença real. A Eucaristia não é um lembrete distante, mas o próprio Cristo que se faz presente para nutrir nossas almas e renovar nossa fé. Os primeiros cristãos já acreditavam na presença real. Os escritos dos padres da Igreja, como Santo Inácio de Antioquia, confirmam essa fé. Eles enfrentaram perseguições para proteger essa verdade. Se isso era tão importante para eles, por que não seria para nós hoje? Mas a presença de Cristo na Eucaristia não para por aí. Ela nos leva a adorar de forma única e verdadeira. Vamos entender como a missa é o sacrifício perfeito e a expressão máxima da nossa adoração. Missa como adoração verdadeira, o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, sacrifícios eram oferecidos para buscar a misericórdia de Deus. Porém, nenhum sacrifício humano poderia ser perfeito. Cristo, ao entregar sua vida na cruz, ofereceu o único sacrifício pleno, eterno e redentor. A missa torna esse sacrifício presente, permitindo que cada geração participe dele. Você já se perguntou por que o altar é tão central na liturgia? É ali que o sacrifício de Cristo se faz presente. Não é uma repetição, mas um ato eterno que atravessa o tempo e o espaço. Quando o sacerdote eleva o cálice, ele está diante do próprio Cristo,
oferecendo o que é mais precioso, a salvação. A liturgia nos convida a uma adoração verdadeira, centrada em Deus. Participar da missa é como entrar no Santo dos Santos, aquele lugar onde céu e terra se encontram. Cada gesto, cada palavra, tem um significado profundo e nos leva a uma comunhão mais íntima com Deus. Agora que entendemos a missa como adoração verdadeira, surge uma dúvida: como responder às críticas que a confundem com idolatria? Vamos desmistificar isso juntos. Desmistificando a acusação de idolatria. Críticos da missa muitas vezes confundem veneração com adoração. Na fé católica, só Deus é adorado, enquanto os santos são venerados por sua santidade. Na Eucaristia, a adoração é totalmente voltada a Cristo, que se faz presente de forma única. Imagine alguém vendo você ajoelhado diante do Santíssimo e pensando: eles adoram um pedaço de pão. Essa é uma interpretação errada que precisa ser esclarecida. A missa não é idolatria, mas a forma mais pura de louvor a Deus. É como uma janela aberta para o céu, onde participamos do sacrifício de Cristo. Respostas às críticas também podem ser encontradas nas Escrituras. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, Jesus declara: "Isto é o meu sangue da nova aliança." A missa é a celebração dessa aliança, não uma idolatria inventada. Se ainda restam dúvidas, podemos buscar mais evidências na Bíblia e na história da Igreja. Afinal, a verdade sempre se revela para quem a procura com sinceridade. Evidências bíblicas históricas do sacrifício eucarístico. A conexão entre a última ceia e o Calvário é uma das bases da fé católica. Na ceia, Jesus instituiu a Eucaristia e antecipou o sacrifício que seria consumado na cruz. Em suas palavras: "Fazei isto em memória de mim", Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, ele deixou clara a continuidade desse ato através da missa. Já se perguntou por que São Paulo escreveu tanto sobre a Eucaristia? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, ele descreve como a igreja primitiva vivia essa prática. Não era apenas um símbolo, mas a reafirmação da presença viva de Cristo e seu sacrifício redentor. Além da Bíblia, a história nos oferece um tesouro de evidências. Desde os primeiros séculos, a Igreja celebrou a Eucaristia como o centro de sua liturgia. Documentos antigos, como a Didaqué, confirmam que os cristãos compreendiam a missa como participação no sacrifício de Cristo. Essas evidências nos levam a contemplar não apenas a verdade da Eucaristia, mas também a beleza de sua celebração. A liturgia não é apenas rito, é um vislumbre da eternidade. Vamos explorar isso mais profundamente. A beleza e o mistério da liturgia. A liturgia é como uma sinfonia celestial, onde cada detalhe aponta para Deus. Desde o incenso que sobe aos céus, simbolizando nossas orações, até o canto que ecoa pelas paredes, tudo na missa nos conecta ao divino. Participar dela é como estar diante de um espetáculo que transcende o tempo e o espaço. Os ritos e símbolos têm significados profundos. Quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada, ele nos convida a contemplar o Cristo que se oferece por amor. É como se o céu descesse à terra naquele momento. Você já parou para pensar na profundidade desse gesto? Além disso, a missa nos lembra que somos parte de algo maior. Não estamos sozinhos, somos uma comunidade de fé que, unida, adora e glorifica a Deus. Cada gesto, por menor que pareça, é uma peça fundamental dessa grande celebração. A beleza da liturgia nos prepara para algo ainda mais grandioso: os testemunhos dos santos e os milagres eucarísticos que reforçam nossa fé. Vamos mergulhar nessas histórias inspiradoras. Testemunhos de santos e milagres eucarísticos. Os santos são grandes testemunhas da força transformadora da Eucaristia. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, dizia que a comunhão diária era como o pão indispensável para a alma. Outros, como São Padre Pio, viviam profundamente cada missa, como se estivessem literalmente no Calvário. Milagres eucarísticos também reforçam a presença real de Cristo. Quem já ouviu falar do milagre de Lanciano, onde a hóstia consagrada se transformou em carne visível? Esses sinais extraordinários nos lembram que a fé não é apenas teoria, mas uma experiência viva e palpável. Essas histórias não são apenas para inspirar, são convites à reflexão.
Se os santos e os milagres mostram tamanha devoção à Eucaristia, o que nós, hoje, estamos fazendo para viver essa realidade? A missa tem o poder de transformar vidas, desde que a vivamos com fé genuína. E por falar em transformação, que tal refletir sobre o que buscamos na missa? Esse momento pode ser muito mais do que uma simples participação dominical. Vamos conversar sobre isso. Convite à reflexão: o que você busca na missa? Cada missa é uma oportunidade de encontro pessoal com Cristo. Mas será que entramos na igreja com o coração aberto? Muitas vezes, estamos tão preocupados com nossos problemas que esquecemos que a solução está ali, na Eucaristia. A pergunta é: o que você busca quando participa da missa? Participar ativamente é fundamental. Em vez de assistir passivamente, que tal se envolver mais? Cantar, responder às orações, meditar na homilia, tudo isso nos aproxima de Deus. É como numa amizade: quanto mais você se dedica, mais profundo se torna o relacionamento. A Eucaristia tem o poder de renovar a alma. Ela oferece forças para enfrentar as batalhas do dia a dia e nos enche de paz. Experimente chegar alguns minutos mais cedo na igreja e conversar com Deus antes da missa começar. Você verá como isso transforma a sua experiência. Agora que entendemos o impacto da missa em nossas vidas, é hora de compartilhar esse conhecimento. Vamos espalhar a beleza dessa verdade e convidar mais pessoas a descobri-la. Agora que você descobriu o verdadeiro significado da missa, que tal levar essa mensagem adiante? Compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Juntos, podemos transformar corações e revelar a beleza da fé católica ao mundo.